Então vamos dar um aplauso para Jesus pela vida desse homem de Deus. Please, pastor. Hallelujah. Aleluia. Amen. Amen. How many of you are here for the first time tonight? Quantos de vocês estão aqui pela primeira vez For hoje this à noite? special meeting? Wow. A few hands. Where were you all this time? It's good to see you tonight. Onde todos vocês estavam durante esse tempo? É bom vê-los aqui hoje à noite. Tonight we are going to be a little bit low-key. Hoje, Low-key. ok. Hoje à noite nós vamos ministrar de uma maneira assim muito mais simples. We're going to have a discussion together. Vamos ter então um bate-papo juntos. That means sometimes I might ask you a question. Então, isso quer dizer que em algum momento eu vou fazer umas perguntas para vocês. When a question is asked, it needs an answer. Quando uma pergunta é feita, ela precisa de uma resposta. But at the end of it all, Mas no final de tudo isso, we'll all be in the same place, nós todos estaremos no mesmo thinking ponto, the same way, pensando da mesma forma, to the glory of God. para a glória de Deus. Amen. Amém? And then we're going to Então, lay hands on everyone here tonight. então, eu vou impor as minhas mãos sobre a cabeça de cada pessoa hoje aqui à I noite. don't know what your need is, Eu não sei qual é a sua necessidade, but when that time comes, mas quando esse momento chegar, there is a guarantee I give to you há in uma the name of the garantia Lord. que eu posso asseverar a cada um de vocês em nome de Jesus. Your life is never going to be the Sua same. vida nunca mais será a mesma. Amen. Amém? Hallelujah. Aleluia. I want to start out tonight Eu quero começar essa noite by discussing a subject I will call the love factor. discutindo um título que eu vou intitular do fator amor. You will find out in just a moment Você vai encontrar isso em alguns instantes. why I am calling this the love factor. Por que eu estou chamando isso o fator do amor? Because if it is missing from us Porque se isso ainda não foi percebido por nós, as the body of Christ, como o corpo de Cristo, we will remain weak. talvez nós permaneçamos fracos por isso. But when we have it, Mas quando nós temos isso, we will forever be strong. seremos para sempre fortes. Hallelujah. Aleluia. In the 15th chapter of the book of 1 Corinthians, No capítulo 15 de 1 aos Coríntios, the 58th verse, no verso 58, Paul writing, Paulo está escrevendo. he's talking about the resurrection. Ele está falando sobre a ressurreição. And he wraps up this subject E ele fala sobre esse tema. and he makes a statement, E estabelece um ponto. a very interesting statement. Um ponto muito, muito importante. It seems like that statement does not belong, Parece que esse ponto que ele está falando não pertence a esse contexto. based on the subject that he was discussing. Parece não estar baseado na discussão que ele está trazendo. But that's how he ends this chapter. Mas é dessa maneira que ele encerra esse He capítulo. says, therefore, Ele diz, portanto, my beloved brethren, meus irmãos queridos, be ye steadfast, sede firmes, unmovable, inabaláveis, always abounding in the work of the Lord. sempre abundantes na obra do Senhor. Always abounding in the work of the Lord. Sempre abundantes na obra do Senhor. Always abounding in the work of the Lord. Sempre abundantes na obra do Senhor. For as much as you know Sabendo que that your labor no Senhor o vosso trabalho is not in vain não in the é Lord. vão. Hallelujah. Aleluia. Today we have so many people that are shakeable. Hoje nós temos muitas pessoas que são instáveis. They are movable. Eles são pessoas que se movem com facilidade da sua They posição. are shiftable. Eles são pessoas muito delicadas. Every little thing offends them. Cada coisinha pequena pode ofendê-los. They are blowing in the wind all the time. Eles flutuam com o vento em todo o tempo. They are not solid. Não são pessoas sólidas. James says they are like clouds without water. Tiago diz que eles são como nuvens sem água. They promise so much but deliver so little. Eles prometem muito, mas realizam muito pouco.
I thank God that that's not you. Eu glorifico a Deus porque essa pessoa não é And that's você. not me. E também não sou eu. The Word of God says here, A Bíblia diz aqui, it says, brethren, ele diz, irmãos, be steadfast. sejam firmes, Be steadfast. sejam firmes, Unmovable. inabaláveis, Abounding in the work of the Lord. sempre abundantes na obra do Senhor. So it's telling us two things here. Então está nos falando de duas coisas aqui. Be steadfast, Sede firmes, unmovable, inabalável, abounding in the work of the Lord. abundante no trabalho, na obra do Senhor. The first thing we need to ask ourselves is this. A primeira coisa que nós precisamos perguntar a nós mesmos é essa: What is this work of the Lord? o que é essa obra do Senhor? What is the work of the Lord? Qual é a obra do Senhor? Is it just operating these cameras? Será simplesmente operar essa câmera? Or being a dance troupe? Ou estar no time da dança? What? Stop being funny. Ok. Deixa de ser engraçado. What is this work of the Lord? Então, o que representa a obra do Senhor? First thing I want you to understand about the work of the Lord E primeiro eu quero que você tenha uma compreensão do que é a obra do Senhor. is that the work of the Lord is the work of love. A obra do Senhor é uma obra de amor. Let me say it again. Deixa eu dizer de novo. The work of the Lord A obra do Senhor is the work of love. é a obra de amor. So how did you come to that conclusion? Então, como você chegou a essa conclusão? James says, Tiago diz: faith without works is dead. fé sem obras é morte. Abiding alone. Vai estar vivendo sozinha. And he begins to describe what the works was. Então ele começa a descrever ali o que obra representa. And would you know it? E você sabe? The work was actions of love. Sabe, a obra, o trabalho, era amor em ação. Clothing the naked. Clothing the naked. Ok, cobrindo o desnudo. Feeding the poor. Alimentando o pobre. Taking care of people. Tomando cuidado das pessoas. So when Paul tells us here, então quando Paulo nos diz aqui about being steadfast and unmovable, always abounding in the work of the Lord, para estarmos sempre firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, he's not just talking about singing in the choir or in the worship team. Ele não está nos falando simplesmente de estarmos cantando no coral ou cantando no grupo de Or adoração. doing some kind of ministry. Ou realizando algum tipo de ministério. But he's saying something more. Mas ele está dizendo algo mais. That whatever it is that we are doing, que sempre está além daquilo que nós estamos fazendo. In the house of the Lord, na casa do Senhor. Or outside the house of ou the Lord, fora da casa do Senhor. That every action you take, qualquer ação que você tome, must be born out of love. Precisa ser nascida do profundo amor. Because if it is not out of love, porque se não é fruto do amor, it is nothing. Não é nada. It is what? É o quê? Nada. Nada. Nada, nothing. And there are so many people who are working in the house of God. E há muitas pessoas hoje trabalhando na casa do Senhor. And they are not working anymore in love. Mas eles não estão trabalhando mais em amor. Their ministry has become a burden. O seu ministério se tornou um fardo. They dread coming to do the work of the Lord. Eles fazem isso de uma maneira muito insatisfeita. Today I want to discuss with you how that happens. Eu quero discutir com vocês hoje como isso acontece. So that we can avoid it. Para que nós possamos impedir disso. Is that okay? Está bem para os irmãos? Hallelujah. Aleluia. I'm sure that you've seen people come to church. Eu tenho certeza que vocês têm visto pessoas vindo à igreja. They were here for a while. Eles estão aqui por algum tempo. And then they left. E depois eles vão embora. I tell you what. Eu vou dizer por quê. Most of those people, a maioria dessas pessoas, stop working in love at a particular time. Pararam de servir a Deus em amor há algum tempo na sua vida. Because the people you love, porque as pessoas que você ama, you want to stay with. Você quer estar com elas. You never want to separate from them. Você nunca quer se separar de quem você ama. John said,
João disse: There have been people amongst us há pessoas que estavam no nosso meio that are no longer amongst us. e não estão mais em nosso meio. He said, if they were with us and for us, E se eles estavam entre nós, they will still be here. se eles fossem nossos, eles permaneceriam entre nós. Why do I want to discuss this subject called the love factor with you? Por que eu quero discutir esse título com vocês, o qual eu estou chamando do fator amor? Because it is love that makes your faith work. Porque é o amor que faz com que sua fé funcione. If you don't have love, Se você não tem amor, you can fast all you want, você pode fazer o melhor que você pode, pray all you want, orar o tanto que você quiser, give all you want, dar o máximo que você puder, do whatever it is that is good all you want. fazer tudo que é bom de acordo com o que você queira. But if love is not what is making it, Mas se não é o amor que está produzindo isso, it will never work for you. isso nunca vai funcionar para And você. you will be very frustrated. E você será uma pessoa muito frustrada. And it doesn't matter where I go in the world. Então não importa onde eu vá no mundo, I see so many frustrated believers. eu vejo muitos crentes frustrados. And their main problem is E o seu principal problema é, they are no longer walking in love. eles não estão mais caminhando em amor. They're not walking in love anymore. Eles não caminham em amor mais. You cannot afford not to walk in love. Você pode, You cannot afford not to walk você in não love. pode avançar sem que esteja operando em amor. It is too costly to you not to walk in love. É muito custoso para você quando você não opera em amor. Now let's talk about some practical things that concerns us as the Church of Jesus Deixa eu Christ. falar com vocês algumas coisas que são concernentes a nós como igreja, como corpo de Jesus Cristo. In Galatians chapter 6, Em Gálatas, capítulo 6, beginning to read from verse 1. lendo a partir do verso 1. It says, Brethren, if a man be overtaken in a fault, Irmãos queridos, se algum de vós for tomado em falta, ye which are spiritual, restore such an one in the spirit of meekness. irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, Considering thyself, lest thou also be tempted. e guarda-te para que não sejas também tentado. This passage of scripture that I want to discuss with you this evening Essa parte das escrituras que eu quero discutir com os irmãos nessa seems noite to have a lot of contradictions in it. parece ter dentro dela uma série de contradições, But there are no contradictions at all mas não existe nenhuma contradição aqui. if you understand the principle of love. Se você entender o princípio do amor. Firstly, it says, A primeira coisa ele diz: if you find a brother or a sister se você for surpreendido encontrando um irmão ou uma irmã that's been overtaken by fault, encontrados dentro de uma falta, num pecado, this word in the Greek has two sides to it. essa palavra no grego ela tem dois significados para nós. This word fault can be something that just happened. Essa palavra falta pode significar alguma coisa que simplesmente aconteceu. You didn't plan on it, Você não planejou aquilo, but it just happened. mas aconteceu. And it can be E também pode a ser very deliberate sin. um pecado muito, muito grave. So it has those two sides. Então ela tem esses dois significados. One that is not intentional, Um que poderia não ser intencional. and the other side that is very intentional. E por outro lado, poderiam ser também muito intencional. Now, Agora, that which becomes intentional started unintentionally. agora vamos começar a ministrar sobre aquilo que foi feito de uma forma que não foi intencional. For example, Por exemplo, there is a girl. lá está uma moça. She's a beautiful girl. Ela é uma moça bonita. I keep on spending time with this girl. Eu mantenho gastando tempo com essa moça. This girl is not my wife. Essa moça não é minha I keep on esposa. spending time with this Mas eu girl. continuo gastando tempo com We ela. start getting close. E começa a ficar perto. We're always talking together. Sempre estamos conversando. But Mas I don't stop it eu não paro. when something starts to change in that relationship. Quando alguma coisa começa a mudar naquele relacionamento, I didn't plan in committing adultery, eu não planejei cometer adultério, but so it happened. mas aquilo aconteceu. Bang. Pá, aconteceu. It was not intentional,
Não foi uma intenção. I was just having a discussion. Eu estava apenas conversando. Platonic relationship. Era uma relação platônica. But that unintentional relationship Mas aquele relacionamento que não tinha intenção, has now become intentional. agora tornou-se intencional. Are you with me? Vocês estão comigo? The fault A falta. is a crack. It's a crack. 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 Aconteceu. É uma marca. Mark. Yeah. Marca. If I want to put, do you have vinyl? Vinyl linoleum. It's carpet. Carpet. Yes. The plastic kind. Ok. Like this. Yes, like that. But Okay. carpet. Ok, se eu quisesse cobrir isso aqui com algum tipo de sinteco, If I want to put it on this floor, se eu quisesse colocar sobre esse chão, I have to cover up all these cracks first. eu teria que, em primeiro lugar, botar um carpete aqui, eu precisava cobrir cada fenda. I have to float this floor. Eu precisaria nivelar esse chão. Then I put that carpet on. Então, depois disso, eu poderia colocar o carpete. Because if I don't, Porque se eu não fizer, and I just put the carpet on, e simplesmente colocar um carpete aqui em cima, all these marks will show up on the carpet. todas essas marcas aqui seriam visíveis no carpete. So also it is Então, assim também é about the fault. acerca das falhas, das The faltas. Bible says, A Bíblia diz, if we find a brother se nós encontramos o irmão overtaken by fault, que foi achado em falta, certain marks start showing up in ou their lives. seja, as marcas estão agora visíveis na sua vida. He used to be a smoker, Ele costumava ser um fumante. and now he's hanging around friends that are always smoking. Agora ele está cercado de amigos que continuam fumando. He didn't intend to go smoking again, Ele não tem intenção de voltar a fumar, but he has a fault. mas ele tem falta. And one day E um he dia hears bad news, ele ouviu uma notícia ruim. and the first thing he does, E a primeira coisa que ele faz, he goes to what he used to do. ele volta a fazer aquilo que ele costumava fazer. He starts smoking. E começa a fumar de novo. He used to be a drinker. Ele costumava ser um bebedor. Now Agora, he has another problem. ele tem um outro problema. He grabs a bottle. Ele vai lá e pega uma He garrafa starts to drink e again. começa a beber de novo. That's a fault. É sua falta. The Bible says, A Bíblia diz, first thing that we as believers need to do a primeira coisa que nós como crentes devemos is not to fazer, take a 10x4 Bible. A 10x4 Bible, a big Bible. e não é pegá-lo e dar uma coça nele com uma Bíblia grande. Hit him over the head. Yes, I anticipated. Yeah, you translate it. Ok. Yeah. Don't go kill him. Não o mate. It says the first thing you need to do, A primeira coisa que você precisa fazer, which is our primary assignment as believers, que é a nossa primeira comissão como crentes, is to restore that brother. é restaurar aquele irmão. Don't start rehearsing all these mistakes. Não comece a falar com ele sobre todos esses Go erros. alongside of that brother. Comece a andar com esse irmão. Ask him, do you know how you got here? Você sabe como você chegou até aqui? How did you get here? Como você chegou a esse ponto? He tells you. E ele vai nos It's okay. contar. Now we know what you should not be doing. Agora nós sabemos o que devemos fazer. We love you Nós te amamos and we pray for you e nós vamos orar por você that you be restored. para que você seja restaurado. The brother may have to sit down for a while if he's a minister, E talvez nós tenhamos que sentar com ele por um tempo se ele for um ministro, so that he can heal. de forma que ele possa ser curado. But it's not our responsibility Mas não é nossa responsabilidade to judge him, condemn him, and send him to hell. julgá-lo, condená-lo e enviá-lo para o inferno. It says those who are spiritual Ele diz, então, para todos vocês que são espirituais, should restore that one out of a spirit of meekness. vocês precisam restaurar esses fracos. Meekness is strength under control. Fraqueza é quando a fortaleza não está no controle. You want to bring healing to that man. Você precisa e quer trazer cura para aquela pessoa. You see what believers many times do Você sabe o que os crentes, na maioria das vezes, fazem? is that they kick their wounded soldiers. Eles pisam em cima dos seus soldados feridos. Man, if the person messed up, Ei, querido, se aquela pessoa falhou, they already know they messed up. ele já sabe que ele falhou. You don't have to rehearse it in their hearing day in and day out.
Você não precisa recitar para ele todos os dias o que ele fez dia a dia. That is what the devil does. Isso já é o trabalho do diabo. He's an accuser of the brethren. Ele é o acusador do irmão. He will condemn them, Ele vai condená-lo dip them in hell, e vai jogá-lo no fundo bring do them out a little bit, inferno. E vai trazer um and pouquinho they para think they are cima alive now, e and he pensar puts que ele them está back vivo de there. novo e vai jogá-lo de baixo lá de novo. Torment. Tormento. That is not the role of the believer. Essa não é a função de um crente. It is not the role of church members. Isso também não é a função de um membro de igreja. It's not the role of pastors and leaders. Isso também não é a função dos pastores ou dos líderes. Jesus said to us, through Jesus Paul, nos disse: bring about restoration. traga-o para o ponto de restauração. Why? Por quê? He says, lest you fall into the same temptation. A menos que você caia de novo na mesma tentação. You see, because if you are judgmental all the time Porque se você está debaixo de julgamento todo o tempo, and condemning all the time condenando todo o tempo, and not dealing with people out of the spirit of love, e não lidando com as pessoas no espírito do amor, you already are out of the will of God. você já está fora da vontade de Deus. Because the will of God is restoration. Porque a vontade de Deus é restauração. I said the will of God is A restoration. vontade de Deus é restauração. You see, if we act like this towards each other, Se nós atuamos assim uns com os outros, and you mess up, e você se atrapalha, you don't have to wait till you get caught. você não precisa ir até onde você falhou. You go and report yourself. Você pode relatar a si mesmo. You say, Pastor, what are you talking about? E você diz: pastor, do que o senhor está falando? I will use examples that you can understand. Eu vou usar exemplos que você possa This talvez man and entender. this young woman are moving together. Esse homem e essa mulher que estão andando juntos, They are sexually involved. eles têm agora um envolvimento sexual. And the girl gets pregnant. E quem sabe a menina, a moça, torna-se agora He grávida. doesn't say anything. E ele não diz nada. He doesn't know the girl is pregnant. E ele não sabe que ela está And grávida. one day, E um dia, the girl shows up ela aparece and says, I'm pregnant. e diz: eu estou grávida. All of a sudden, now he thinks he can report himself and say, I have sinned. Talvez agora ele entenda que ele precisa relatar a si mesmo dizendo: eu tenho pecado. That is not true repentance. Esse não é um arrependimento verdadeiro. You just got caught, that's all. Você apenas foi apanhado, é tudo isso. True repentance is that you trust the people in the church enough. O verdadeiro arrependimento é quando você confia nas pessoas o suficiente. You trust the leaders enough. Você confia nos líderes o suficiente. And you go to them and say, E Pastor, você vai até eles e diga: or pastor, elder, ou ancião, or deaconess, ou diácono, or my brother, ou meu irmão, I messed up. eu fiz uma bobagem. Is the girl pregnant? Aquela moça está grávida. No, I just sinned just now, 1 hour ago. Não, eu não sei. Eu acabei de vê-la tem uma hora atrás. I don't know anything about any pregnancy. Eu não sei nada sobre But I need gravidez. you to help me Mas eu preciso que você me ajude seek the face of God. para buscar a face de Because Deus. I have messed up. Porque eu me enrolei todo. That is proper repentance. Isso é um arrependimento Not when you've been caught here. genuíno. Não apenas quando você é cortado, quando você é And I said, apanhado. oh, I have sinned. Oh, meu Deus, agora eu fui. I don't know Agora eu about that pequei. kind of sin. Eu não sei sobre esse tipo de pecado. Because sometimes that one is not real. Porque algumas vezes a maioria dessas dores não são verdadeiras. Make sense? Praise the Lord. Aleluia. Let's go further. Então vamos continuar. It says restoration is the first thing you need to do. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer é restauração. It is the act of love. É um ato de amor. Then he makes a shift. Então ele começa a fazer uma troca. He says, bear ye one another's burdens. Então, verso 2 ele diz: And so, levai as cargas uns dos outros, and so fulfill the law of Christ. e assim cumprireis a lei de Cristo. What do you think this law of Christ is? O que você pensa ser essa lei de Cristo? Here I need an answer. What is the Sim, law of agora Christ? eu preciso de uma resposta. O que é essa lei de Cristo? Somebody tell me. Alguém me diga, por favor. Love. Amor, That's right. tá correto? It is the law of what? É a lei do Love. amor. Be ye one another's
bear ye one another's burden, and so fulfill the law of Christ. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Then it goes on. E depois ele continua. For if a man think himself to be something when he is nothing, he deceiveth himself. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. You say, Paul, what are you talking about E here? talvez você pergunte, Paulo, do que você está falando aqui? What is this one another's burden that I need to bear? O que é essa carga uns dos outros que eu preciso carregar? This is the point. Esse é o ponto. In the church, Na igreja, we only allow certain people to do all the work. nós apenas permitimos que algumas pessoas façam o trabalho. Maybe 10% of the church Talvez apenas 10% da igreja is involved in ministry, estejam envolvidas hoje no and ministério. 90% is watching them work. E 90% estão When it's assistindo time- eles trabalhando. When it's time to do anything, Quando é tempo deles fazerem alguma coisa, only those people are doing it. apenas aqueles 10% vão fazer. God says that's not how it works. Deus está dizendo, isso não é Don't obra de ever Deus. let somebody else be doing all the work. Nunca permita que uma pessoa apenas faça todo o trabalho. Go alongside of them Vai lá, se coloque do lado and dele begin to help e them. comece a ajudar aquela pessoa. You know why? Você sabe por quê? Because if they keep on doing it all by themselves, Porque se eles continuarem fazendo tudo isso por eles mesmos, one day they start thinking, without me, this church cannot work. um dia eles vão começar a pensar, sem eu aqui essa igreja não funciona. They go into a spirit of pride, Eles entram debaixo de um espírito de orgulho. and God hates pride. E Deus odeia orgulho. Because there's nothing about love in pride. Porque não há nada acerca do amor no orgulho. We must never allow a few people to be doing all the work. Nunca poderemos permitir que poucas pessoas apenas façam todo o trabalho. You need to go alongside. Simplesmente se coloque ao lado Come dele. alongside this young man over here. Coloque-se do lado desse jovem ali. How do you work this thing? Como é que você opera essa grua? And he will tell you what you need to know. E ele vai te falar o que você precisa saber. And once in a while you help him do it. E de vez em quando você vai poder That ajudá-lo. way he's not carrying all the burden. Isso quer dizer que ele não vai carregar todo o Now peso. some people might say, I don't need any help. Agora, talvez algumas pessoas podem até dizer, Just sit eu não down. preciso de nenhuma I can ajuda. do it all by myself. Eu posso fazer tudo sozinho. Don't ever let him say that. Nunca permita que alguém Say, diga I isso. know that you can do it all by Eu yourself, sei que você pode fazer isso sozinho, but I'm here to help you. mas eu estou aqui para te ajudar. You know why that is so important? Você sabe por que isso é tão importante? You see this paper here? Você está vendo esse papel aqui? It is very light, Ele é bem leve, extremely light. super leve. But if I hold on to this paper, Mas se eu segurar esse papel, as light as o mais que ele seja leve, this paper is going to become so heavy, em algum momento esse papel vai começar a and pesar. after a while, E depois de um tempo, I will drop it. eu vou deixar cair. That's what happens to workers. Isso é o que acontece com trabalhadores. Whatever it is that they are doing, Não importa o que eles estejam fazendo. may be so easy and so light right now. Ainda que pareça nesse momento But- fácil e leve de ser feito. After a while, becomes so heavy. Depois de algum tempo parece And they ser will muito drop it. pesado. E eles podem deixar So cair. we must never allow the light work that he is doing to become heavy for him. E nós não podemos permitir que o trabalho que ele faça, por mais leve que pareça, se torne pesado para ele. That is the action of love. Essa é uma ação de amor. You cannot allow him to be always working that camera day in, day out. Você não pode permitir que sempre ele esteja trabalhando naquela câmara, dia após dia, culto após culto. I don't know how to do it. Eu não sei como fazer. I cannot help him. Eu não sei como ajudar ainda. Well, he was not born doing it. Ei, entenda uma coisa, ele não nasceu operando isso. He learned how to do it. Ele aprendeu como fazer isso. So learn how to do it too. Então vamos aprender a fazer também. Amen. Amém. You see, while he's working that camera, Por que então ele está trabalhando naquela câmera? he's also concentrating on making sure that we are in the frame. Veja, ele está concentrado também para estar certo que nós estamos saindo bem naquela filmagem. And sometimes he may be in the service E talvez ele pudesse estar agora desfrutando do culto. and hear nothing. E talvez ele esteja ali e não possa prestar atenção em nada. And after a while, E depois de um tempo, he stops growing. ele Stops growing spiritually. Ele para de crescer espiritualmente, porque ele parou de ouvir. Because he's so focused on making sure that everything is working. Porque ele está tão focalizado em fazer com que tudo funcione. So we want to make sure he has a break.
Então nós precisamos estar certos de que ele vai ter um It intervalo. It is the action of love Então, para que ele tenha essa oportunidade, isso é uma ação de amor towards him. Towards him. em favor dele. Praise the Lord. Louvado seja o nome do Senhor. Are we still on the same page? Estamos continuando na mesma página? Because if he keeps on doing it all by himself, Porque se ele continua fazendo isso só por ele mesmo, and nobody else does it, e ninguém mais faz, he starts thinking, ele começa a pensar, if I don't do it, se eu não fizer, nobody else can do it. ninguém mais pode fazer. Good translation. Bom tradutor. Yes. And two things begin to happen to him. E duas coisas podem começar a acontecer com He ele. becomes proud, Começar a se orgulhar. and two, it becomes a burden. E segundo, começar a ser, It becomes a burden. começa a ser um peso para ele. And when we have special meetings like this, E quando nós temos encontros especiais como esse, and he's the only one who knows how to do it, e ele é o único que pode operar aquilo ali, we'll be thinking, oh my God, ele fica pensando, ai meu Deus, 4 days 4 dias of meetings. de encontro. Oh my God, Ai meu Deus, what is this? o que é isso? Pastor, Pastor, I am sick. eu tô doente. He starts lying. Ele começa a mentir. Or he will not show up in church Ou então ele nem aparece na igreja. because it has become a burden. Porque agora aquilo se tornou um peso na vida Just dele. drops the whole thing. E ele começa a perder todo And o then sentido da everybody coisa. starts, what are we going to do? We don't have E todo camera. mundo começa a What pensar, are we o going to que do? vamos What are we fazer going to hoje? do? Hoje não tem câmera, hoje não tem câmera. O The que vamos whole fazer? church now has slowed down. Agora toda a igreja, então, ela se conscientiza. The work of love to save lost souls, lost. Ei, a obra do amor é para salvar almas perdidas. Because we did not help him. Talvez por conta de nós não o ajudarmos. Are you on the same page with me? Vocês estão no mesmo nível comigo? Now, Agora, it goes on. continua. It says, but let every man prove his own work. Which verse? Verse 4. Verso 4. Mas prove cada um o seu labor. And then shall we have rejoicing in himself alone and not in another. Então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. It seems contradictory. Isso parece One time he contraditório. says, bear each other's burden. Uma hora manda carregar o fardo uns dos outros. And now it's saying to the person who's working, E agora- prove yourself in your work so that you have rejoicing in yourself. Agora está dizendo para a pessoa, faça você mesmo o seu trabalho e regozije em si mesmo. Paul, what are you talking about? Ei, Paulo, do que você está falando então? What Paul is simply talking about is this. O que Paulo em todo o tempo está falando é sobre isso. Gentlemen, if you're working on that camera, Cavaleiro, se o senhor está trabalhando nessa be the câmera, best at working that camera. ei, seja o melhor trabalhando nessa câmera. And say, nobody can do this like me. E pense, ninguém pode fazer isso melhor I do can que do eu. it very well. E eu posso fazer melhor But at ainda. the same time, Mas no mesmo tempo, teach everybody that comes to you ensine todo mundo que se aproximar de você. everything that you know about it. Tudo que você sabe sobre isso. And keep on learning more that you did not know before. E continue aprendendo mais sobre isso que você não sabia antes. So that you are always ahead of them. Para que você esteja sempre à frente deles. You know what happens? Sabe o que vai acontecer? In that case, you don't have to compete with anybody. Na melhor das hipóteses, você não tem que competir com ninguém. You don't have time to be jealous of another person who's going to come and try to do better than you. Você não terá tempo para ter inveja de uma pessoa que possa vir e operá-la melhor do que você. Because if they do better than you, Porque por conta deles fazerem melhor do que you want to você, do better than them. você sim quer fazer melhor do que eles. And everything gets better and E better tudo and vai better ficar and melhor, better. melhor. Hallelujah. Aleluia. It's not that we can be better than that person. That's not the goal. Não é o alvo aqui é ser melhor do que aquela pessoa. It's so that I can be the best that I can be for myself. Quer dizer que eu posso ser melhor do que eu estou sendo para mim mesmo. Now I'm going to make a point here. Eu vou estabelecer um ponto aqui. That's so important. Isso é muito importante. As a church member right here. Como As a church member here. como um membro da igreja aqui, You should você deveria get to know everything about every area of ministry in this place. Você deveria saber tudo sobre cada área do ministério nesse lugar. Spend some time learning about the camera. Ei,
Gaste algum tempo aprendendo sobre câmeras. Spend time cleaning the church. Gaste algum tempo limpando a igreja. Spend time working on the sound. Gaste algum tempo trabalhando ali junto ao som. Every area of ministry, get to know something about that Em ministry. toda a área do ministério, tente saber alguma coisa sobre So you aquilo, can help the sound man. para que você possa ajudar aquele homem, If that o homem do sound man som. is not there, E se o homem do som não estiver ali? this thing is going to be sounding funny. Então o barulho do meu som aqui vai parecer engraçado, But he has to love you enough mas ele tem que te amar o suficiente to let you play with his toy. para poder brincar com o brinquedinho dele. Amen? Amém? Hallelujah. Aleluia. Allow people into your circle. Agora, pessoas também Into your circle. no seu círculo, Your circle of love. o seu círculo de amor. So that everybody in here Todos aqui becomes dangerous to the devil. se tornarão perigosos para o diabo. As a pastor, Como um pastor, I teach my people everything I know. eu ensino o meu povo sobre tudo que eu posso. If I learned it from God, Se eu learned something from God, aprendo alguma coisa de Deus, I would teach them what I learned from God. eu ensino a eles o que eu acabei de aprender de You know Deus. why? Sabe por quê? Because maybe someday Porque talvez um dia I desse might be in trouble eu esteja num problema aí. and I cannot pray. E eu não posso estar ali orando. I need somebody who knows how to pray for me. E eu preciso que alguém saiba como orar, que ore em meu lugar. If I didn't teach them how to pray, E se eu ensiná-los como orar, I'll be in trouble. se eu não ensiná-los como orar, eu vou estar em problema. I help you, Eu te ajudo you help e me. você me ajuda. I have to be the best that I can be. Eu preciso ser o melhor que eu puder ser. Hallelujah. Aleluia. This is how love works. Isso é dessa maneira que o amor funciona. It helps us all grow. Nos ajuda a todos a crescer. Now the word of God goes on and says, Agora a palavra de Deus continua e diz: it says, for every man shall bear his own burden. Veja que cada homem aqui deve carregar seu próprio fardo. Verse 5. Verso 5 diz assim. Verso 5 diz assim: porque cada um levará o seu próprio fardo. Well, you just said I should bear my own burden. Ei, acabou de dizer que eu devo carregar meu próprio fardo. And you said everybody should bear each other's burden. E acabou de dizer antes que cada um deve levar o fardo uns dos outros. What are you talking Do about? que você realmente está falando? He's still talking about the same thing. Ele continua falando sobre a mesma coisa. Love, Amor, love, amor, love. amor. It's talking about love. Ele está falando sobre amor. Be so good at whatever it is that you do. Seja muito bom em qualquer coisa que você esteja fazendo agora. Every necessary thing that you need to do. Toda coisa que você necessita fazer. That if there's nobody there, Que ainda que não esteja ninguém ali vendo, just you and God apenas você e Deus can be the majority. pode ser onde não há ninguém. Apenas você e Deus serão a maioria. Hallelujah. Aleluia. Are you picking up something? Você está capturando alguma coisa aí? Say, Apostle, what are you talking about? Ei, apóstolo, do que o senhor está falando? I'm saying you need to get involved in this house. Eu quero te dizer que você precisa estar envolvido nessa casa. Don't be spectating. Não seja um espectador. It doesn't matter whether you're in this church for 1 week or 2 years or 10 years. Não importa se você está nessa igreja por uma semana, 2 semanas, 1 ano ou 2 anos. Don't spectate. Não seja espectador. Don't just sit down there and watch everybody working. Não apenas fique sentado aí assistindo todo mundo trabalhar. Be engaged. Ei, se envolva. Be involved. Se envolva. Because when you are involved, you become dangerous to the Porque devil. quando você se envolve, você se torna perigoso para o diabo. Hallelujah. Aleluia. Every gift that you have Todo dom que você tem is for the kingdom of é God. para o reino de Deus. Even some things that you learned while you were of the world. Ainda que você tenha aprendido alguma coisa lá no mundo ainda. God wants to harness it Deus and quer- consecrate it for His use. Deus quer tomar isso e consagrá-lo para a obra dele. Paul was a murderer. Paulo era um assassino. He killed believers. Ele matava He was so crentes. committed to doing what he thought was the right thing. Ele era uma pessoa tão determinada naquilo que ele fazia, pensando que era o certo. And when God wanted somebody that was driven with passion, Quando Deus queria alguém operando com paixão, He didn't look for somebody else. He just looked for Paul. ele não procurou ninguém lá no ministério, ele procurou You por already Paulo. have what I got, Porque what I você, need. porque você já tem o que eu preciso.
That's right. Isso mesmo. God will use you in so many ways. Deus, isso mesmo, Deus vai te usar de maneiras diversas. Hallelujah. Aleluia, Hallelujah. aleluia. Praise the Lord. Louvado seja o nome do Senhor. Now, Agora, next then. próxima coisa. Verse 6. Verso 6. Let him that is taught in the word communicate unto him that teacheth in all good things. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. This is another principle of love. Isso é outro princípio de amor. You see, this man Veja esse homem that God has placed as overseer in this house. que Deus tem trazido dos continentes para colocar nessa He casa. spends the time to teach you the word of God. Ele tem investido tempo te ensinando sobre a palavra de Deus. God's word says, A palavra de Deus diz: this one who is teaching you, esse é aquele que ensina vocês. communicate with him in all good things. Comunique-se com ele com todas as coisas boas. That means, child of God, Isso quer dizer, filhos de Deus, that sometimes you just come to your pastor. que algumas vezes você simplesmente virá seu pastor Say, pastor, e dizer: pastor, I thank you for the word that you eu gave te to me today. agradeço pela palavra que o Senhor me I deu really hoje. appreciate you. Eu realmente aprecio. You are such a mighty man of God. E você é um grande I bless servo de you, Deus. brother. Thank Deus te abençoe, pastor. Thank you. Yes, you're welcome. E me deu uma oferta. Hallelujah. Aleluia. Put something in his hand. Põe alguma coisa na mão dele. Let me tell you something. E deixa eu dizer uma coisa. It's the best thing you can do for yourself. É a melhor coisa que você pode fazer por você Because mesmo. if the devil dares touch you, Porque se o diabo pretende tocar em you won't você, believe how hard he's going to pray for you. ele não sabe, você não imagina o quão duro ele vai orar por você. But if you are just a spectator, just sitting down there, not just wanting to collect, Ei, se você apenas estiver aí sentado como Watching espectador, everybody. apenas coletando, assistindo todo mundo, when they say Mary is sick, e quando eles dizem: Maria está doente. say, Mary, Maria? who's Mary? Quem é Maria? I don't know any Mary. Nem sei quem é You Maria. know that sister. Você sabe, aquela irmã, aquela. But if Mary Mas se Maria is the Mary that comes é aquela que vem and blesses him with a holy handshake, e põe a oferta na mão dele e o abençoa, you say, which Mary are you talking about? vocês sabem do que eu estou falando. You mean the Mary that comes over here and shakes my hand all the time? Ah, você está falando de qual Maria? Daquela que vem Devil, aqui come here e now. sempre me cumprimenta e me In the abençoa. name of Ei, Jesus, diabo, em take nome de your Jesus, hands off me. tira a tua mão de cima dela agora. Something will move. Alguma coisa vai acontecer. It is true. Isso é verdade. Who do you think Jesus showed himself to first? Para quem você acha que Jesus se apresentou primeiro? The woman that came and gave A mulher que veio e him a ungiu special, precious uma, gift. uma oferta especial para When ele. he rose from the dead, that's the person he showed himself to. Quando ele se levantou, ressuscitou da morte, para quem ele se mostrou? When God wanted to save the Gentiles, Quando o Senhor quis mandar mensagem para os gentios, who did he show himself to first? para quem ele se apresentou primeiro? Cornelius, Para Cornélio, the one that was busy building and giving. porque é aquele camarada que estava preocupado, dando, ajudando as pessoas. Your money and your life Seu dinheiro e sua vida is the same. é a mesma coisa, Because you get paid for your life. porque você tem que pagar pela sua vida. When you go to work, somebody's paying you for your life, Quando você vai trabalhar, as pessoas estão pagando pela sua vida, for your time. pelo seu tempo. And when you give your money, E quando você dá o seu and dinheiro, when you give your resources, quando você dá suas it fontes, is an action of love. é uma ação de amor. It is not easy to give to somebody Não you don't é love. fácil você dar alguma coisa para alguém que você And não when you ama. appreciate the man or woman of God, E quando você aprecia o homem ou a mulher de Deus, make a love connection with them. estabeleça uma conexão de amor com eles. Make a love connection. Estabeleça uma conexão de amor That's com all eles. Paul is saying. É isso que Paulo está He says- dizendo. Communicate, Comunique-se. commune Comunhão with the one who is teaching you com aquele que te ensina in all good things. todas as coisas boas. How do you do this Comunicando-se com communication? ele em todas as boas coisas. Como você se comunica? You communicate by being the best church member. Você se comunica com ele sendo o melhor membro dessa If the igreja. man of God has taught you the principles of the Word of God, Se o homem de Deus tem te ensinado sobre os princípios da palavra de Deus, you act like that. você atua, você age de acordo com isso. Have you seen children Vocês já viram filhos
The parents have taught them real well. Os pais educam seus filhos muito bem. And then when strangers are around, Então eles se espalham à they volta start acting up. e começa a agir de um outro jeito estranho. Não está sozinho. They say, wait until they go home. Então o pai olha assim e olha e fala em Just secreto: wait. You? espere até chegar É. em casa. Espera. The best gift you can give to your pastor O melhor presente que você pode dar ao seu pastor is to be the best church member. é ser o melhor membro da igreja. You know when the Queen of Sheba Você sabe quando a rainha de Sabá came and met Solomon. veio e se encontrou com Salomão. They've not told me the half of what you are all about. Ei, metade não se me contou a teu respeito. When I saw your servants, Quando eu vejo os teus servos, when I saw your people, quando eu vejo o teu povo, I said, this man is amazing. eu digo para mim mesmo, esse homem, ele é maravilhoso. You are the representation of this man. Vocês são a representação desse homem. You and I are representation of the Lord. E vocês também são a representação do próprio Deus. To communicate with the one who has taught you in all good things Para se comunicar com aqueles que têm te ensinado e você se comunicar em todas as coisas boas, means that you represent the one that you are supporting. isso quer dizer que você representa aquele a quem você está sustentando. That makes sense? Isso faz sentido para vocês? I want us to have something in our hearts today. Eu gostaria que cada um de nós tivéssemos alguma coisa em nosso coração. We're going to still pray for you. Nós vamos continuar orando por vocês hoje. But I really sense in my spirit this evening Mas eu realmente estou sentindo no meu espírito aqui nessa that noite what I am sharing with you right now is the most important thing I can share with you right this very moment. que aquilo que eu estou compartilhando com vocês nesse momento é a coisa mais importante que eu preciso ministrar a vocês aqui. If we do what I'm talking about right now, Se nós fizermos aquilo que eu estou falando agora mesmo, there will be no room here. não haverá lugar aqui, espaço aqui. Because when you love your pastor Porque quando vocês amam o seu pastor and you love the word that is coming forth out of his mouth e você ama a palavra que sai da sua boca and you love what God is doing here, e você ama aquilo que Deus está fazendo aqui, you want to love other people and bring them here. você quer amar outras pessoas e trazê-las para cá. Because I've learned one thing in life. Porque eu aprendi uma coisa na minha vida, Shepherds don't give birth to sheep. que pastores não dão à luz a ovelhas, It is the sheep that give birth to sheep. mas são ovelhas que dão à luz a outra ovelha. This is not the man that makes this church grow. Esse não é o homem que vai fazer essa igreja crescer. You Você make this church grow. faz essa igreja crescer. Hallelujah. Aleluia. A satisfied customer É a satisfação do freguês. is the best salesman. É o que satisfaz o freguês é o melhor vendedor. And if nobody is feeling a burden, E se ninguém is feeling what? feeling a burden, carrying a burden, Ok, se ninguém está carregando o fardo, a and they carga, feel free, e se sente livre, not under bondage, não está comprometido, then if they want to share that same with everybody else. ele vai compartilhar isso também com outras pessoas. Hallelujah. Amém? Somebody shout hallelujah. Alguém grite aleluia. Acho que é isso. Amen. Amém. Okay. Ok. I'm going to start closing down a little bit. Então agora eu vou começar a aterrissar. It says, communicate with the one who's teaching you in all good things. Ele diz, se comunique com aqueles que te ensinam em todas as boas coisas. Then it says, be not deceived. Não se engane. Versículo, Verse 7. verso 7. Não se engane. God is not mocked. Deus não é tolo. For whatsoever man soweth, Tudo aquilo que o homem semear, that shall he also reap. isso também ele irá colher. If you sow love, Se você semeia amor, you will reap a harvest of love. você vai colher uma colheita de amor. If you show care, Se você semeia cuidado, you will reap a harvest of care. você vai colher uma colheita de It says, cuidado.
be deceived. Então não se engane. God is not mocked. Deus não é tolo. Nobody is going to say, ha, Ninguém vai dizer, look at all you have been doing. veja tudo que você tem feito. And look at the end of your life. E veja o fim da sua I vida. thought you said you were serving God. Eu pensei que você dissesse, eu estou servindo a Deus. It is not going to happen Então isso não vai acontecer when you sow in love. quando você semeia em amor. Because it is only love that causes whatever it is that you sow to Porque grow. apenas o amor pode causar que tudo aquilo que você tenha semeado cresça. Hallelujah. Aleluia. Don't be deceived. Não se engane. God is not mocked. Deus não é tolo. Whatever a man sows, Tudo aquilo que o homem same semeia, is going to reap. você vai colher. Say, Apostle, what is that? Apóstolo, o que é isso? Whatever it is that you are doing, Qualquer coisa que você esteja fazendo, do it as unto the Lord. faça como se estivesse fazendo para o Senhor. Do it as unto the Lord. Faça para o Senhor. Don't be doing it because you're going to get money. Não faça porque você vai receber algum dinheiro. Do it because that's what God will do. Faça porque é isso que o Senhor quer que You você see, faça. if you sow out of the heart of love, Se você semear com amor, you're going to reap a harvest of love. você vai colher uma colheita com Let me amor. tell you something. Deixa eu dizer mais uma coisa. The person you sow into A pessoa em quem você semeou is not necessarily the person that's going to bring the harvest to you. não é necessariamente a pessoa que vai trazer a colheita até você. Don't ever be looking for somebody that you gave something to be the one that rewards you. Nunca fique numa expectativa daquela pessoa para quem você deu alguma coisa ser a pessoa que vai te recompensar. Because if you do that, you're going to get disappointed. Porque se você fizer isso, você vai ficar desapontado. You might end up hating that person Você vai acabar no final odiando aquela pessoa. because they will never do it the way you want it. Porque eles nunca irão fazer do jeito que você espera. That's why the Bible says the sower sowed the seed. É por isso que a Bíblia diz que o semeador semeia a sua semente. He just threw the seed. Ele simplesmente atira a sua semente. He says some fell on the path, Algumas caem no caminho, some fell amongst thorns, outra cai sobre as pedras, some fell amongst rocks, outros caem sobre espinhos e and some rochas, fell on the good ground. e outras vão cair em boa terra. But the one that fell on the good ground Mas aquela semente que cai em boa terra produced 30 times, produz 30, 60 times, 60 or 100 e times. 100 por um. You never know Você nunca sabe who is going to be the blessing to you. quem é que vai ser a But bênção para never você. give something here Mas nunca dê alguma coisa and aqui think that the blessing is going to just come from here. esperando que a bênção It simplesmente vai can vir come from dali. anywhere Ela pode vir de qualquer because it's lugar. coming from God. Porque está vindo é de Deus. I said because it's coming from Eu God. disse é porque está vindo é de Deus. I said because it's coming from Eu God. disse é porque está vindo é de Deus. God is not going to be mocked. Deus não é tolo. The blessing is already guaranteed you. A bênção já lhe foi garantida. All God is asking for you, from you and from me, Tudo que Deus está pedindo a você e a mim, is that whatever it is that we do out of the spirit of love. tudo aquilo que nós fizermos, precisamos fazer com o espírito de amor. Do it as unto God. Faça diante de Deus. So you work in the camera, Então você trabalha na câmera? or you're in the praise and worship team, Ou no time de or adoração? whatever it is that you're doing. Ou importa onde quer que você esteja Don't trabalhando. do it because you want to be paid. Não faça porque você espera ser pago por isso. Because nobody can pay you for what you do. Porque ninguém pode pagar por aquilo que você está fazendo. That's so true. Isso é verdade. How much is what he's doing now worth? Quanto que custa o que eles estão fazendo em mérito? If he's doing this out there in the world, Se ele faz o que está fazendo lá fora no mundo, do you know how much he's going to have to be paid você sabe, to do você this? sabe quanto que ele ganharia para fazer esse trabalho? Or if he's doing what he's doing here, leading the worship, Aquilo que ele estava fazendo aqui, liderando a adoração, do you know how much he has to be paid? você sabe quanto realmente ele precisava ganhar? So if you are thinking they're going to pay me in the church like they pay in the world, Se você estiver pensando, eles vão me pagar aqui na igreja como me pagam no mundo, you may be disappointed. talvez você se Because coloque it's not about the money. desapontado, porque o trabalho aqui não tem nada a ver com o Because dinheiro. even if they pay you Inclusive, quando eles te pagam, 3 times the amount that they pay in the world, eles estão te pagando, pode parecer pouco, mas é 3 vezes mais do que você receberia you are not doing it se você estivesse trabalhando no mundo. out of the spirit of love, Se você não te... Eles vão te pagar? the money will never be enough. Ok.
Aquilo que eles te pagam aqui parecerá 3 vezes menos, talvez, do que você ganharia no mundo. E se você não fizer isso com amor, o dinheiro nas suas mãos nunca parecerá ser o suficiente. You always want more. Todas as vezes você vai querer mais. Because you say, why? Você vai talvez dizer assim, por quê? You sowing after the flesh. Porque você semeou na carne. And after the flesh, you're going to reap corruption. E na carne, tudo que você vai colher é corrupção. But if you sow after the Spirit, Mas se você semeou no Espírito, you will reap after the Spirit. você vai colher no Espírito Life eternal. vida eterna. That's what the Word of God says. É isso que a palavra de Deus diz. Hallelujah. Aleluia, Hallelujah. aleluia. Now, Agora, it says in verse 9, diz assim no verso 9. let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, senão desfaleceremos. The Word of God says you're going to reap A palavra de Deus está dizendo que você colherá, if you don't faint. se você não falhar. Don't be weary in well-doing. Não seja fraco em fazer o bem, For in due season, porque due season, na própria estação, we shall reap. na própria estação nós colheremos. E If não nos we- cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo, na estação certa, ceifaremos, If we faint not. senão desfaleceremos. So what does that mean? Por isso, o que quer dizer isso? So many people are working in the ministry. Muitas pessoas trabalham no ministério, And after a while they get tired. e depois de um tempo eles se cansam. And they quit. E eles então começam, And somebody else just comes in. e alguém então entra. And the blessing that the first person was busy working hard E a bênção que deveria ser colhida por aquele que começou o trabalho, should have had. que deveria Because colher, they fainted. Because they fainted. porque eles desmaiaram. Ok. A colheita vai ser da pessoa que veio depois, porque aquele que começou a obra, ele desfaleceu. This new person gets it. E a nova pessoa que entrou, acaba colhendo aquilo que ele e o outro plantou. Because you were not steadfast, Porque você não está estabelecido. unmovable, Você não está em aquilo que ele diz lá no início. unshakable Como ele disse, está in the work of the Lord. na obra do Senhor. Because the person who works for the Lord is not working in vain. Porque a pessoa que serve ao Senhor, seu trabalho no Senhor não é em vão. If you're looking for material response, Se você está buscando por respostas materiais, then então you've gotten your reward already. você já conquistou a sua própria recompensa. That's what you are working for. É por isso que você tem que trabalhar. When I go and as I come here today Por exemplo, quando eu venho hoje aqui to do ministry, para ministrar, I must make sure, first of all, eu preciso estabelecer that the reason muito I'm claro coming here que a razão pela qual eu vim aqui is not for the money. não é pelo dinheiro. Now, it is beneficial for those that I come to minister to É um benefício para aqueles que vêm ministrar aqui, to be a blessing to me, para ser uma bênção para mim, because that's how it works. porque é assim que But the funciona. reason I come Mas a razão pela qual eu vim must not be because of the money. não é por causa de dinheiro. Because if I come because of the money, Porque se eu viesse por questão I de will dinheiro, tell you what you want to hear. eu iria pregar o que vocês gostariam de ouvir. I will never tell you the truth. Eu nunca contaria para vocês a verdade. Because you might be upset with me, Porque talvez vocês ficassem com raiva de mim and then I'll be stuck. e eu então ficaria ali impedido. So before I go anywhere, Então, I must make sure I have my own money. eu pensaria, eu tenho que saber que eu vou ser pago no final. Yeah, Uhum. I have my own money. Aham, eu I'm not preciso. going to depend on you Mas eu não dependo de você or anybody else. ou de qualquer outra pessoa. Because the one who rewards me Mas aquele que me is recompensa the Lord. é o Senhor. Praise the Lord. Louvado seja o Senhor. So I can go somewhere Então eu posso ir em algum lugar and they give me little. e eles me dão pouco, They get little. porque eles vão receber pouco. But those that give me much, Mas aqueles que me dão mais, they also get much. eles vão conseguir mais. But that's not why I went. Mas não é o que eu quero. I went because of the Lord.
Eu não vim por causa disso, eu vim por causa do They Senhor. sowed little, Eles semearam um pouco, they reap little. então eles colheram um pouco. They sowed much, Eles semearam muito, they reaped much. então eles vão colher It muito. depends on them. Depende deles. My relationship here Minha relação aqui is what matters between me and é o God. que importa entre eu e Deus. Because if I went because of the money, Porque se eu viesse por the causa do little I dinheiro, got here, o pouco que eu conseguisse that's my aqui reward. seria minha recompensa. The much that I got there, Mas o máximo que eu consigo that's ali, my reward. essa recompensa, But the little or the much is not enough to do what God wants me. mas to have. o pouco e o muito não é suficiente para me abastecer naquilo que eu preciso fazer para o Senhor. Do you understand? Você entende? Hallelujah. Aleluia. Okay, we're going to wrap up here and then we're going to start praying. Ok, nós vamos terminar aqui e vamos começar a orar. He says, as we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith. Verse 10. Verso 10, então diz assim: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Do good Faça o unto melhor all men, a todos, but especially to those who are of the household of mas faith. especialmente aqueles que são da família da fé. Treat your fellow church members well. Trate os seus amigos aliançados, seus irmãos aliançados bem. Care for them very well. Se preocupe com eles muito, So that when the world sees how you care for each other, porque quando o mundo vê que nós temos cuidado uns dos outros, they'll say, I want to be a member of that church. eles vão dizer: eu quero ser membro daquela They igreja. treat each other very well. Porque eles tratam uns aos They outros may muito come for the bem. wrong reasons, Talvez eles tenham vindo por uma but they razão will end errada, up accepting Jesus Christ after they mas hear no the final word. das contas eles irão receber Jesus como Senhor e Salvador. Can we do that? Nós podemos fazer isso? Amen. Ei, irmãos, eu não estou ouvindo vocês, amém? By God's grace, Pela graça de Deus, by God's will, pela vontade de and Deus the will of the man of God and the woman of God and the leadership here, e pela vontade do homem de Deus, da mulher de Deus If you e da choose- liderança aqui, vocês escolheram and elect to have me come back someday, me eleger para que eu voltasse aqui mais uma vez. I want to see all of you here Eu quero outra vez, se eu puder voltar aqui, again vou vê-los de novo and see you growing in the things of e God. vê-los crescendo nas coisas de Deus. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Now, Agora, I want us to covenant with each other. eu quero que façamos uma aliança uns com os outros. I won't tell you what I want us to covenant with. Eu não quero dizer sobre o que essa aliança diz respeito. And if you agree with it, Eu vou dizer, e se você concordar and you com are isso, part of this church, e se você é parte dessa God igreja, has called you here, quando eu te chamar aqui, and you know you should be loyal here, você sabe que você deve ser leal aqui. then I want you to make that covenant to somebody close to you. Eu quero que você faça essa aliança com alguém próximo a você. The covenant is going to be simply this. Essa aliança, ela representará simplesmente isso. I have heard the word of God, Eu ouvi a palavra de Deus. and I'm making this covenant E eu estou fazendo esta aliança with you com você and with this body, e com este corpo. that I'm going to walk in love, Que eu andarei em amor I'm going to walk uprightly, e não vou andar em orgulho. I am going to serve Eu vou servir and participate e participar in what God is doing here naquilo que Deus está fazendo with aqui. my money, Com meu dinheiro, with my time, com meu tempo, with my talents, com meus talentos, with my giftings, com meus dons, with my abilities, com a minha habilidade. and I'm speaking it to you, E eu estou falando a você, to your hearing, para os seus ouvidos, before God, diante de Deus, that as He helps me, que Ele me ajude. this is what I'm going to do. É isso que eu irei I'm going to fazer. be the best church member Eu serei o melhor membro da and the igreja best Christian e o melhor cristão that you have ever seen. que você jamais viu. Amen. Amém. I want you to form a line, Eu quero que você forme uma linha and we're going to touch you. e nós queremos tocá-los. And as we touch you, there's going to be an impartation. E quando nós te tocarmos, There's going to be an outpouring of grace and favor. há uma palavra que não tem tradução no português, no inglês, impactation. Eu vou colocar alguma coisa dentro de você, essa é a tradução. Hallelujah. Yes, because we don't have translation for impactation. Okay.
So we're just going to touch you. Então nós vamos tocá-los. Just by touching you, we are saying, God, E no tocar em vocês, simplesmente nós vamos estar dizendo, Deus, we see this man, this woman, nós vemos esse homem e essa mulher. and we know that you see him. E nós sabemos que o Senhor o vê. You see her. E o Senhor a vê. You see everything about them. E o Senhor vê tudo sobre eles. And we are saying, God, touch this one E nós estamos te pedindo, Senhor, toque essa and pessoa. restore them. E restaure-o. Because he told us that's what we are supposed to do. Porque Ele nos disse que isso era o que nós devíamos fazer. God is not going to ask us to do something that he's not going to do. Deus não iria nos pedir algo que Ele não tivesse disposição de fazer. God is not going to judge you or condemn you. Deus não vai te julgar nem te condenar. He's going to restore you. Ele vai te restaurar. Make everything whole. Fazer com que tudo se complete. If there's sickness in your body, Se há enfermidade no seu corpo, sickness got to go. a enfermidade vai ter que sair. Hallelujah. Aleluia. Everything that needs to be corrected. Tudo que precisa ser corrigido. As we touch you, Quando nós te tocarmos, we know this. nós sabemos disso. It's going to be corrected right Isso away. vai ser corrigido assim. Hallelujah. Aleluia. So when we touch you, Então, quando nós te tocarmos, it's simply saying, it is done. simplesmente quer dizer, está It is feito. done. Está feito. It is done. Está feito. Finished. Está terminado. Hallelujah. Aleluia. Are you ready? Vocês estão prontos? Para ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar, me derramar os teus planos, cumprir, que possas achar em mim a voz que desejo ouvir, que toca o Espírito, abre os céus e enche o teu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, aprovado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias, que pra vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir.